o STF encontra-se dividido contra o julgamento da DI 5090, que fala sobre a revisão do FGTS. Tal ação encontra-se sobre a relatoria do ministro Roberto Barroso, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa TR para que fosse aplicada a taxa da caderneta de poupança, que fosse aplicada a taxa não inferior à da caderneta de poupança. Contudo, não reconheceu o direito aos retroativos. Vamos falar nesse vídeo sobre sinais que podem levar à virada no placar desse julgamento e dos ministros que podem ser favoráveis ao pedido dos trabalhadores. Aqui quem fala é o Dr. Ladeira. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal. Gostaria de pedir para que vocês pudessem, através, do seu like, na curtida desse vídeo, nos ajudar cada vez mais a trazer conteúdo de relevância para a sua vida e na vida das pessoas. Então, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais nós possamos trazer conteúdo de qualidade. Compartilhe na sua rede social, compartilhe no seu Instagram, para que todo o Brasil saiba e conheça os seus direitos. Bom, inicialmente nós vamos falar de ministros que nós chamamos de ministros que podem surpreender na votação e são chamados afetuosamente de ministros chamadores de votos. Mas quem são esses ministros chamadores de votos? Bem, são aqueles ministros que, pela sua experiência e notória empatia face às questões mais sensíveis da sociedade, se colocam no lugar dos mais fracos e em posição de destaque frente ao poderio econômico e social do Estado e das suas empresas de capital misto, como é a empresa que hoje corrige as contas do Fundo de Garantia. Primeiro, nós vamos aqui conhecer a história de dois ministros que vão ter posição fundamental na virada do julgamento da ADI 5090. Nós estamos falando aqui do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber, que inclusive em julgamentos passados proferiram votos em que a modulação dos efeitos da decisão retroagiriam 30 anos, que seria a prescrição trintenária, aplicando aí o efeito ex-tunc da decisão. Então, vamos falar inicialmente da ministra Rosa Maria Pereira Weber. Essa ministra é a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ex-ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular para o concurso para o curso de Direito da Faculdade Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, em 67, e concluiu o curso em 1971, também em primeiro lugar, e recebendo a áurea acadêmica da professora Brochado da Rocha. Na mesma universidade, realizou o curso de extensão de extensão universitária de preparação à magistratura em 1972 e de processo do trabalho em 1974. Foi professora na Faculdade de Direito da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul entre 1989 e 1990 e iniciou a sua carreira desempenhando as suas funções de auxiliares de protocolo na Inspetoria Seccional do Ministério da Educação na cidade de Porto Alegre. Isso em 1968. Assistente superior da Secretaria da Administração do Estado do Rio Grande do Sul, 74 a 75, e auditora fiscal do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, de 1975 a 1976. Ingressou na magistratura em 76, por concurso, como juíza do trabalho substituta, em 1991. Foi promovida para o segundo grau da jurisdição, tornando-se desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ocupou diversos cargos administrativos até alcançar a presidência do tribunal, exercida entre 2001 a 2003. Em 2005, foi indicada pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho.
a partir de lista tríplice votada pelos integrantes do próprio tribunal para a vaga destinada a juiz de carreira. Após a sabatina, seu nome foi aprovado no plenário do Senado Federal por 44 votos a favor e 7 contrários, e a posse no TST ocorreu em 21 de fevereiro de 2006. Já no Supremo Tribunal Federal, local onde hoje atua a presidência do tribunal, em 8 de novembro de 2011, foi indicada formalmente pela presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Ellen Grace, no próprio STF. Após sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, teve seu nome aprovado por 19 votos favoráveis e 3 contrários. Em 13 de dezembro, o plenário do Senado Federal ratificou a aprovação por 57 votos favoráveis e 14 votos contrários. Dentre os parlamentares que defenderam a indicação, o senador Marcelo Crivella disse ter enxergado na ministra um apurado entendimento do espírito da lei. O senador Pedro Simon declarou que Rosa Weber esteve tímida e tensa durante a sabatina, mas elogiou seu currículo. E o senador José Pimentel afirmou que o saber jurídico da candidata ao STF já havia sido verificado em sabatina anterior, quando Rosa Weber fora aprovada como ministra do TST, cargo que também exigia tal requisito. Empossada na manhã do dia 19 de dezembro de 2011, é a terceira mulher a integrar a Suprema Corte, tendo sido a primeira Ellen Grace, a quem Rosa Weber substituiu, e Carmen Lúcia, que ainda exerce o cargo. Dentre elas, Weber é a primeira magistrada de carreira. Foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral de maio de 2016 até maio de 2020, em vaga destinada a membro do STF. Assumiu a presidência da Corte Eleitoral em 14 de agosto de 2018, deixando em 25 de maio de 2020. Em 10 de agosto de 2022, foi eleita presidente do Superior Tribunal Federal, tomando posse em 12 de setembro do mesmo ano. Vamos falar agora do ministro Luiz Fux, que no último julgamento, na última quinta-feira, já deu os sinais de como lançará o seu voto, aplicando efeitos retroativos à decisão que atualmente não consta no voto do relator Roberto Barroso. Luiz Fux, ele é nascido no Rio de Janeiro, em 26 de abril de 1953, é um jurista, professor, universitário e magistrado brasileiro que atua no Supremo Tribunal Federal. Foi ministro do Superior Tribunal Eleitoral de 2014 a 2018, tendo sido presidente da Corte Eleitoral entre fevereiro e agosto de 2018. Exerceu também a função de ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011. Ele é bacharel em Direito, formado em 76, e doutor, formado em 2009, em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Desde 1995, é professor titular de Direito e Processo Civil da UERJ, tendo chefiado o Departamento de Direito Processual dessa universidade, além de ter lecionado Processo Civil na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e de Direito Judiciário Civil na Pontífica Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro, na PUC. Foi advogado da Shell, do Brasil, de 76 a 78, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de 1979 a 1982, e ingressou no ano seguinte na carreira da magistratura fluminense por meio do concurso público, tendo sido juiz de direito de 1983 a 1997, quando então foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Já em 2001, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, ali permanecendo até 2011, ano em que foi indicado pela presidente Dilma Rousseff ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas desde 2008 e da Academia Brasileira de Filosofia desde 2014. Presidiu a comissão de jurista que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil em vigor desde 2016. Bem, cabe aqui fazer um parêntese entre esses dois ministros acima citados. Tanto a ministra
Rosa Weber quanto ao ministro Luiz Fux foram indicados por presidentes, então, pertencentes ao Partido dos Trabalhadores. Todos nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores levanta uma bandeira de viés dos menos favorecidos, de defender aqueles que têm menos oportunidade de defesa na sociedade. Assim, sem falar de partidarismo, é o partido que levanta essa bandeira. Então, esses dois ministros, por terem sido indicados por esses presidentes, tinham a confiança de que exerceriam a justiça de maneira cidadã, se colocando no lugar dos mais necessitados. E não é nada mais do que se discute nessa ação que busca a revisão do Fundo de Garantia, que é a substituição da taxa que corrige o Fundo de Garantia, bem como requer-se o pagamento dos retroativos desde a data em que a inflação não era superior à taxa aplicada. Bom, esses ministros também, em especial o ministro Luiz Fux, votou sobre o tema 608, que versava sobre o prazo prescricional, conforme o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que assim entendeu. Abre aspas. Para os casos nos quais o termo inicial da prescrição se iniciou após 13 de 11 de 2014, data do julgamento do ARES 709-212, é de se aplicar o prazo de 5 anos. Por outro lado, para as hipóteses em que a prescrição já estava em curso, o prazo aplicável é de 30 anos, contados do termo inicial, ou seja, da propositura da ação, ou de 5 anos a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é o que a gente defende aqui. Para as pessoas que já deram entrada, há entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os efeitos modulatórios da decisão se aplicam da data da entrada da ação a 30 anos para trás. A gente chama-se prescrição trintenária, efeitos ex tunc, ok? Já para as pessoas que vão dar entrada após o julgamento, se formos vencedores desse julgamento, a gente entende que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, porque já há entendimento do Supremo, proferido pelo próprio Gilmar Mendes e acompanhado pelo ministro Luiz Fux, e também pela ministra Rosa Weber, em matérias trabalhistas, que entendem os efeitos retroativos da decisão, aplicando-se o efeito modulatório de 30 anos, para as pessoas que já deram entrada em seus processos. Ainda é importante trazer ao conhecimento de todos nós o julgamento do recurso especial 765-320, de relatoria do falecido ministro Teori Zavascki, no tema 916, que deu repercussão geral ao caso, afastando a tese de prescrição bienal, contra a Fazenda Pública e adotando o prazo de prescrição quinquenal previsto pelo decreto 20.910 de 1932. Tá? Não obstante, apesar de afastar o artigo 7º, parágrafo 29 da Constituição aos servidores temporários, aplicou a modulação, frisa-se, aplicou a modulação de efeitos definido no julgamento do tema 608 e fixou o prazo trintenário, ou seja, 30 anos, relativo aos valores do FGTS não depositados adequadamente, tempestivamente pelo Estado. Bem, diante dessas informações, a gente tem alguns indícios de que, estando o Supremo Tribunal Federal dividido quanto ao voto do relator, do relator Barroso, entende-se que essa votação ela pode mudar, pois, como já falamos anteriormente, esses dois ministros, Luiz Fux e Rosa Weber, são ministros experientes e chamadores de votos, ou seja, pessoas relacionadas do convívio dos próprios ministros podem seguir o entendimento e o voto desses ministros na oportunidade que lhe couber votar. Então, resumidamente, quais os ministros que já votaram? Então, já votaram o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, que reconheceu a inconstitucionalidade da PR, mas não aplicou os efeitos retroativos da decisão, e o ministro André Mendonça, que acompanhou o voto do relator. Após isso, na última quinta-feira, o ministro Nunes Marques ainda não chegou a votar, pediu vista do processo, e o processo encontra-se concluso no gabinete para que o ministro possa estudar melhor o caso e proferir o seu voto.
Quais ministros ainda não votaram? Não votaram ainda. Como eu já falei, o ministro Cássio Nunes Marques. Falta votar o ministro Alexandre de Moraes, que muito se espera dele nesse julgamento da ADI 5090. O ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Fux, que falamos agora há pouco. O ministro Dias Toffoli. A ministra Carmen Lúcia, na qual também se espera muito dela. O ministro Gilmar Mendes e a ministra Rosa Weber, que também se espera muito desses votos do julgamento da ADI 5090 para que seja reconhecido a inconstitucionalidade da TR e os efeitos retroativos da decisão para as pessoas que já entraram com seus processos. Tá? Então, qual é a tendência no momento? É certo que a decisão do ministro Roberto Barroso desagradou boa parte da nossa sociedade, dos trabalhadores já entraram com as suas ações, bem como de alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo assim dividido a Corte em seu entendimento. Até porque há julgados sobre o mesmo tema do FGTS na Corte, que definiram que a TR ela era inconstitucional e que os efeitos da decisão devem ser aplicados, os efeitos retroativos trintenários, ou seja, os efeitos ex tunc, fato que foi ignorado pelo ilustre ministro Roberto Barroso. Tá? Com o esquecimento, entre aspas, do ministro Roberto Barroso quanto ao alcance retroativo da decisão, simplesmente milhões e milhares de brasileiros foram ignorados no seu direito, visto que ao deixar de corrigir os índices da caderneta, os índices do FGTS pela TR, praticamente desamparou as pessoas que teve corroído o seu dinheiro pela inflação. Quando o ministro Roberto Barroso julga no sentido de não conceder efeitos retroativos à decisão, desampara milhões de pessoas que confiaram na justiça, no poder judiciário, para que tivessem o seu direito, tivessem direito a rever as quantias que foram perdidas e que foram subtraídas, de uma certa forma, pela Caixa. Então o que se espera desse momento é que quando reiniciar esse julgamento, não é? Quando se reiniciar esse julgamento, através dos votos do ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes, Rosa Weber, que são aqueles chamadores de votos, não é? São ministros exímios, não é? Condutores de votos, entendemos que outros ministros vão seguir os seus votos, virando assim o placar e que o julgamento dessa ADI seja procedente por maioria. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria que vocês colocassem no comentário de vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam que nós abordássemos algum outro tema sobre esse fato. Deixa seu like, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, não paga nada e nos ajuda demais. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Com coragem, vamos juntos rumo à vitória nesse julgamento.